Bom dia, família Edificando. Como é que vocês estão? Estão bem? Que bom. Prazer estar aqui com vocês de novo. É sempre uma responsabilidade, como vocês devem imaginar, né? Talvez vocês devem se perguntar, será que eles ficam nervosos? Não, quase nada. A gente fica assim, muito. Mas o Senhor nos chamou para isso e aquilo que nós cantamos aqui é uma verdade também para o nosso ministério, né? Nós podemos confiar no Senhor em tudo. Então, uma oração recorrente para esse tempo é sempre a que o Senhor pregue. Então, o convite nessa manhã é para que o Senhor pregue a nós e que o Espírito Santo desacortine as Escrituras para nós. Bom, como vocês sabem, quem não sabe vai ficar sabendo agora, mas os que estão aqui, estiveram semana passada, sabem que nós estamos nessa série que trata sobre portas. Semana passada foi o nosso primeiro encontro tratando sobre esse tema, e hoje eu tenho a responsabilidade de dar continuidade nessa série. E para isso, hoje nós vamos trabalhar um personagem interessantíssimo, controverso, verdade, mas interessantíssimo da palavra de Deus, que é o profeta Jonas. Então, hoje, aperte os cintos aí. É um livro que tem quatro capítulos e a gente vai trabalhar, vou tentar aqui trabalhar quase todo o livro, mas a princípio eu gostaria de chamar você lá para o final. É mais ou menos como história de Hollywood. A gente vai ver como termina, depois a gente volta lá no começo, 6 meses antes. Eu queria convidar vocês para o capítulo 4. Livro do profeta Jonas, capítulo 4. E eu gostaria de ler o capítulo todo com vocês, são 11 versículos. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Jonas, bom, quem está com a Bíblia em papel, né? Não sei se todo mundo lembra o que significa isso aqui, né? Mas é a minha Bíblia em papel. Bom, já deu para perceber. Quem está com a Bíblia em papel vai ter um pouquinho de dificuldade no endereço, então a dica é você passar os profetas maiores. Chegando em Daniel, você vai com mais calma, você vai chegar em Jonas. Jonas está logo depois de Obadias. Ou seja, personagens que estão no nosso dia a dia, né? Obadias, Naum, Sofonias, personagens que a gente fala deles todos os dias, praticamente. Vamos lá. Jonas, capítulo 4, versículo 1. Jonas, prestem bem atenção nisso. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Vamos ouvir a oração dele. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Isso aqui são acusações que Jonas está fazendo ao Senhor. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Se você tem o hábito de grifar a Bíblia, eu grifaria isso aqui até a volta de Jesus. Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho.
e estou furioso ao ponto de querer morrer. De novo, esse gosta de morrer, hein? Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que ainda não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Se você tem o hábito de grifar, eu grifaria isso também. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E assim termina o livro de Jonas. E aí vem aquela frase na tela: alguns dias antes. Nós estamos diante de um personagem que talvez incomode a gente por se parecer tanto conosco em alguns episódios da nossa vida. O profeta Jonas, se não o único, na minha avaliação rasa, ele foi o único profeta a ser convidado por Deus a sair de onde ele estava e ir lá no terreno inimigo para profetizar. O convite era para que ele fosse profetizar e falar ao povo de Nínive. Nínive era a cidade, uma metrópole. Era a metrópole, o centro do governo assírio, ou do império assírio. Um dos impérios mais violentos que a humanidade já conheceu. Se você usar aí os aplicativos de busca, não precisa ser agora, mas você, toda vez que buscar alguma coisa relacionada à Síria, ali, o governo, o império assírio, você vai se surpreender com a crueldade com que eles eliminavam seus inimigos. E eles eram inimigos do povo de Deus, ou inimigos de Israel, e Jonas sabia disso. Jonas, ele é contemporâneo de um rei, um dos péssimos reis que Israel teve, talvez o pior. Roboão II. Bom, também com esse nome, não dava para esperar muita coisa. O rei Roboão. Roboão, hein? Nos dias de hoje ia dar um problema isso. Roboão era mimado, mas era um péssimo rei. E a primeira citação de Jonas não é o livro de Jonas. A menos que a gente esteja muito enganado, o Jonas que aparece lá em 2 Reis, é esse aqui o nosso profeta do dia de hoje, do cardápio de hoje. Uma coisa curiosa acontece: Jonas profetiza que Deus iria devolver para Roboão um território que ele havia perdido, que ele estava disputando por um território que seria devolvido. Mas, logo depois, o profeta Amós profetiza para o mesmo rei e diz para ele que não era bem assim. Então a gente já entra no livro de Jonas com um pé atrás, porque fica a dúvida se o que Jonas estava dizendo realmente havia sido dito por Deus, ou se ele estava fazendo o papel de alguns, não todos naturalmente, mas de alguns profetas da nossa época, que Paulo já havia nos alertado que surgiriam. Aqueles que servem a quem sofre de coceiras nos ouvidos. Profetas e pregadores que falam aquilo que o povo gosta de ouvir. Talvez Jonas tenha cumprido esse papel há tantos e tantos anos atrás. E agora nós estamos nos encontrando com ele de novo. O livro começa falando no capítulo 1. Se você quiser voltar uma página, é coisa simples. No capítulo 1, nós vamos encontrar o chamado de Jonas, ou a palavra que Deus havia entregue a Jonas, e logo depois nós encontramos a fuga de Jonas. Quem aqui é crente há muito tempo, quem aqui frequentou a escola bíblica dominical desde os Cordeirinhos de Jesus, lembra desse termo? Cordeirinhos de Jesus. Conhece a história de Jonas. Por isso que ele é tão famoso, inclusive. O fato dele ser tão famoso está registrado no capítulo 1. Deus diz para Jonas que ele deveria ir a Nínive. Nínive ficava a 800 quilômetros do Reino do Norte. E ele, então, ia precisar de alguns dias para chegar até lá. E quando ele recebe a notícia de que ele deve ir a Nínive, a metrópole, a capital do governo do Império Assírio, o que Jonas faz?
ele foge. Ele pega o cartão de crédito e corre para a rodoviária. Chega na rodoviária, não tinha rodoviária na época, mas tinha lá um porto, em Jope. Ele procura uma passagem. Para onde vocês acham que ele vai? Deus falou para ele ir para Nínive. Para onde vocês acham que ele está indo? Para qualquer lugar, menos Nínive. Ele escolhe um outro endereço para ir. E ele encontra, eu disse para vocês que Nínive estava a 800 quilômetros ao norte. Jonas desce para Jope e vai exatamente no sentido contrário. Alguém aqui se familiarizando com a história? Jonas foge de Deus. Eu não sei porque que alguém tem coragem de fugir de Deus. Mas ele fugiu. Tentou, pelo menos. E quando ele está lá no navio, indo embora, fugindo de Deus, Deus manda uma tempestade. E essa tempestade começa a agredir o barco, de tal modo que o barco está prestes a afundar. O barco está sendo conduzido por homens pagãos, que eram homens que criam em muitos deuses. E eles estavam ali vendo aquela situação toda e os marujos começaram a pedir a Deus. Um pede para o Deus A, outro pede para o Deus C, outro pede para o Deus B. Como diria um pregador que eu conheço, ele diz assim, olha, quando o pitbull pula o muro, meu amigo, não tem ateu que segure. Alguém vai ter que chamar um Deus, alguma coisa tem que acontecer. E eles começam a clamar e a pedir, e eles jogam a bagagem, as malas, as mercadorias fora do navio. E aonde está Jonas? Jonas está dormindo lá na suíte. E eles dizem, cara, tem alguma coisa errada aqui nesse barco, e estamos levando alguma coisa errada. E aí, acredite se quiser, pessoal os tarólogos, assim, vamos ver o que está acontecendo, jogaram sortes, e até no jogo de dado, Jonas estava mal. A sorte cai sobre Jonas, e alguém diz assim, a culpa de tudo isso é sua. Quem é você? O que come? O que bebem? Onde moram? Sexta-feira. O que comem? Como você vem? Quem é você, cara? E aí Jonas, mesmo fugindo de Deus, ele diz assim, enche o peito e diz assim, eu sou servo do Deus Altíssimo, o Criador do mar e da terra. Meus irmãos, se você vai fugir de um Deus que criou mar e terra, como é que você foge de barco? Temos um profeta inteligente no nosso texto de hoje. Imagine aqueles caras olhando para ele e falando assim, é mesmo? É. E tem só uma coisa que eu queria dizer para vocês. E o que é? Eu estou fugindo dele. Os caras dizem, cara, você é maluco. Eles dizem, não pode ser. Mas como é que a gente resolve isso? Agora, o povo pagão pergunta para Jonas. Agora que você inventou, você criou toda essa confusão, o que a gente faz? Jonas dá uma ideia espetacular. Ele diz assim, me pega no colo e joga na água. Os caras falam assim, não, cara, eu não posso fazer isso. E eles começam ali entre eles, conversar e orar. E, bom, imagina o que está acontecendo no barco. E o barco está quase se acabando. E aí eles pedem para Deus não levar em consideração o pecado deles e joga o profeta no mar. E quando o profeta é jogado no mar, o mar se aquieta, confirmando que, de fato, o problema daquele barco não era meteorológico. Se faltou alguma coisa, eu não vou voltar de novo. Se faltou uma vírgula, põe depois na edição. Meteorológico. Mais ou menos isso. O fato que o problema não era falta de plano de bordo. O que estava atrapalhando ali é que tinha um profeta fugindo de Deus.
Eles jogam o profeta no mar. E logo a tempestade passa e eles creem no Deus de Israel. Aqueles homens ali que criam em muitas fábulas. Agora você percebe que no barco começa o culto. Que hora começa o culto? Na hora que joga o profeta para fora do barco. É uma história atrapalhada. E Jonas é jogado jogado mar afora. E quando ele está lá, ele conta isso daqui a pouco, mas quando ele está lá afundando, um grande peixe o engole. Já estava ruim, mas parece que piorou. Estava ruim, mas parece que piorou. E Jonas vai passar 3 noites e 3 dias dentro do ventre daquele peixe. Nós estamos falando nessa série sobre portas. Semana passada o pastor Fernando pregou sobre portas fechadas. E ele falou um pouco, né? Quem esteve na célula essa semana deve ter passado de volta por esse texto. Mas ele diz a respeito da experiência daqueles amigos que levam o seu amigo paralítico, chegam na casa onde Jesus está, não tem espaço na porta, eles abrem um telhado, botam o amigo lá dentro. E o pastor falou sobre portas fechadas. E hoje nós gostaríamos de falar sobre: e quando a porta sou eu? E quando eu sou a porta? Como que eu reajo? E quando eu sou porta para os outros, como é que eu reajo? Deus chama Jonas, diz claramente o que ele tem que fazer, e Jonas foge de Deus. E deixa eu aproveitar e falar uma coisa aqui para vocês, porque enquanto eu me preparava ali, né? Sabe como vocês devem imaginar como é, né? A gente lê, prepara, pede para Deus ir na frente, essas coisas todas. Eu tive realmente uma convicção no Espírito que essa palavra é específica para alguns que estão aqui hoje. Então saiba que se essa palavra for específica para você, eu estou orando por você já há alguns dias. E Deus vai te pegar aqui hoje. Fecha a porta aí, pessoal. Jonas está dentro do ventre do peixe. E o que você faz quando você está dentro do ventre do peixe? Bom, primeiro, é inédito. Segundo, ou seja, não tem manual para essas coisas. Mas Jonas está lá. Quando a coisa aperta, amigo. Quarta-feira, culto de imersão. Enche. Jonas faz o seguinte: eu não vai dar tempo de ir na imersão. Eu tenho que orar hoje. E lá no ventre do peixe, Jonas ora. Eu não vou percorrer cada passo da oração de Jonas, por uma questão de tempo. Mas a oração do capítulo 2 de Jonas é uma espécie de um salmo. Jonas fala de desespero, ele fala de dor, fala de desapontamento, fala de tudo, menos pedir perdão. Mas ele diz assim, lá no íntimo do coração dele, ele diz: olha, Senhor, se o Senhor me tirar dessa cilada aqui, eu vou fazer o que o Senhor me pediu. Gente, eu poderia gastar tempo, eu estava lembrando hoje de um professor que eu tive, um professor de teologia, que ele falava assim: quando você estiver expondo o texto, se concentre na carne, e não nos ossos. Se concentre nos nutrientes do texto. Porque os ossos seria que peixe que foi, que marca que era, qual era o código de barras, engoliu ele com os pés, com a cabeça. Isso eu não vou gastar tempo nisso. O que eu sei, e aliás isso volta a acontecer na história da humanidade, tem depois nos aplicativos de busca, você vai poder conseguir encontrar situações, episódios muito raros de pessoas que foram engolidas por peixes. Mas o nosso profeta foi engolido por um grande peixe. E você acha que o professor de escola dominical faz o quê com as crianças? Chama de baleia, amigo. Tá tudo bem. Se era baleia ou não sei, mas tinha que ter um estômago grande. E precisava ter um estômago para engolir um profeta desse, não é brincadeira. Eu tenho pena desse peixe. Mas Jonas, lá no profundo dos mares, ele começa a pensar sobre a história dele.
Às vezes, talvez, não sei, tem alguém aqui que já foi engolido por um peixe? Acho que não. Mas alguns aqui já foram engolidos por angústias, por dificuldades intensas, por convites contundentes do Senhor. Talvez você não tenha ainda sido engolido por um peixe, mas tenha sido engolido por uma crise. E no meio desse processo todo, provavelmente você seguiu o caminho de Jonas e orou. Senhor, a coisa apertou. Deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus criador do mar e da terra. Eu sei quem o Senhor é. E é uma pena que o Senhor saiba quem eu sou. Mas eu tenho uma coisa para te prometer. Se o Senhor me tirar dessa situação aqui, eu vou fazer o que o Senhor me pediu. Foi o que aconteceu com Jonas. O nosso profeta fujão. Ele ora e ele diz para Deus, me dá mais uma chance. Jonas pode até não ser um profeta predileto de todos. Eu acho que ele dificilmente vai ser um profeta predileto, especialmente dos expositores bíblicos. Mas tem uma coisa na história de Jonas que chama a minha atenção. Ele pede mais uma chance. E o mais lindo, não é linda a cena, sendo honesto, tá? Porque o peixe vomita ele na terra de novo. Ah, meu Deus, o peixe deve ter dado um glória a Deus, botou ele para fora. E agora Jonas está há 3 dias. Imagina, irmão. Se para fazer peixe em casa fica aquela confusão. Imagina ser dentro de um peixe 3 dias. 3 noites e 3 dias. Imagina o cheiro. Mas é aquele negócio, ele poderia ter ido com desodorante, Trebuchet de Machan. Mas ele preferiu ir cheirando peixe. Trebuchet de Machan, quem aqui conhece... Eu era criança, olha só, a gente de cabeça, fio branco. O teu irmão ali com cabeça bem branquinha, falou, eu lembro. Estamos no mesmo time, é isso aí, aqui, ó, barba, tá tudo branco. Mas ele não quis ir com o Trebuchet de Machan, ele quis ir com cheiro de peixe. E aí, Deus fala assim para ele, quando ele é vomitado na praia de novo, Deus fala assim, vai para Nínive, cara. E ele foi. Daquele jeito. Sabe quando você pede para o filho arrumar o quarto? Mais ou menos assim. Eu não quero hoje ser muito direto. Mas sabe quando você pede para desligar o celular? É mais ou menos assim. Jonas vai como se Deus tivesse pedido, desliga o celular, vai dormir, cara. E ele vai aborrecido. E ele chega em Nínive. Uma cidade tão grande que seria necessário percorrê-la por 3 dias. Mas tem algumas coisas no comportamento de Jonas que chamam a minha atenção. Jonas obedece parcialmente o que Deus pediu. Deus diz para Jonas, olha, a maldade de Nínive subiu aqui, viu? É tão grande que subiu aqui no céu. E vai lá e fala para eles que estou me preparando para ir contra eles. Bem, gente, lembre-se que o Império Assírio era o mais poderoso da época. Aliás, um dos poucos com alcance mundial. Vai ser substituído pelos babilônios. Mas agora é a Síria que está no comando. Como é que você sai da sua casa, chega lá na praça do Kremlin, ou você vai para a Coreia do Norte, não vai dar, você vai parar na fronteira. Eu tenho uma palavra para dar aqui. Deus vai destruir tudo que vocês estão vendo. Deus vai entrar com uma ação sobrenatural nesse lugar e vai acabar com isso aqui. Essa era a missão de Jonas, tá? A gente está criticando ele, mas essa era a missão dele. Mas agora chegou a hora de Jonas. Jonas chega em Nínive. Eu acho que o povo descobriu que ele chegou em Nínive bem antes. O cheiro de peixe. Rapaz, que cheiro de peixe podre. É Jonas chegando. Jonas chega
e diz: 40 dias. E Deus irá subverter Nínive. Foi bem econômico. Deus falou mais coisas, mas ele economizou. Sabe o que acontece na cidade? Todos caem de joelhos e começam a se arrepender dos seus pecados. E eu vejo meu profeta aqui do texto, eu consigo imaginar Jonas assim: não ajoelha não, não arrepende não. E começam a se ajoelhar e se arrepender. Deus usa esse profeta e Nínive é sacudida pelo temor de Deus. Nós não temos um profeta puro sangue, mas nós temos um profeta aqui no texto. Nós não temos um profeta que está pronto ou disposto a fazer tudo que Deus pediu, mas ele está disposto a fazer um pedaço. E aí, eu preciso lembrar de um texto que me acompanha há tanto tempo. Jó capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. E aí eu tenho o hábito de acrescentar um parênteses meu. Então, grifo nosso: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos, abre parênteses, incluindo aqueles dos quais eu discordo, fecha parênteses, vírgula, podem ser frustrados. O livro de Jonas fala sobre a misericórdia de Deus. E há uma diferença entre a misericórdia e a graça de Deus. A misericórdia é quando nós não recebemos o que nós merecemos. E a graça é quando nós recebemos o que nós não merecemos. Jonas está certo no coração dele. Ele serve um Deus misericordioso, um Deus compassivo, tardio em irar-se. Só que agora Jonas é porta de entrada para os seus inimigos. E o que é que ele faz? Ele foge. E quando ele foge, Deus vai atrás dele. E quando Deus vai atrás dele, ele fala: não, tá bom. Eu vou fazer, mas vou fazer um pedaço. Pois assim diz o Senhor hoje de manhã: eu sei onde você está. Eu sei quem você é. Eu conheço você. Eu conheço as suas lágrimas, as suas dores. Eu sinto saudade de você. E eu vim aqui hoje de manhã te trazer de volta. Talvez você seja um desses aqui, um desses. Deus já te chamou para liderar uma célula. Deus já te chamou para... Você fala: não, mas célula não. Eu quero tocar bateria. Tá tudo bem, você sabe tocar bateria? Eu nunca toquei. Mas eu quero tocar bateria. Quero tocar bateria, como é que... Eu quero tocar bateria. Bateria, meu Deus. E a gente se esconde. E a gente se esconde do Deus que criou céus e terra, no mar ou na praia. Como fugir desse Deus? Se eu subir até o céu, o Senhor estará lá. Se eu descer até o Hades e armar minha cama, o Senhor estará. Como fugirei da presença do Senhor? O nosso profeta está fugindo, mas Deus achou ele de novo. O nosso profeta foi achado, mas agora está disposto a fazer metade do trabalho. Deus chamou ele para liderar uma célula, ele quer tocar bateria. Mas Deus vai lidar com ele ainda. O fato é que a cidade se arrepende. Puxa. Quantas portas nós temos aqui? Quantas? Centenas de portas que Deus quer usar para dar oportunidades a outros.
Mas talvez alguns de nós tenham fugido dessa missão. As razões de Jonas são razoavelmente claras. Ele está com o coração ferido. Ele está machucado. Ele está magoado. Porque a cidade para onde Deus o enviou é a cidade que mata, que destrói, que invade, que já tinha invadido, inclusive, parte do território israelita. Só que Deus chamou ele para fazer isso. E a pergunta que eu faço hoje de manhã é: aonde você está, Jonas? Sabe, eu amo música. Amo música. E amo mesmo, com força. E Deus me chamou muito cedo. Eu tinha 16 anos quando Jesus me encontra. E eu ficava, assim, fascinado vendo os músicos tocarem. Falei, eu vou ser músico. Pronto. Eu quero ser músico. Muitos amigos músicos, né, quem me conhece de perto sabe, muitos amigos músicos, que inclusive me incentivavam. Isso que é o pior. O cara é teu amigo, ele não fala, você é ruim pra caramba, hein? Não, fala, você tocou bem hoje. É mesmo? Você tem certeza? Tocou ótimo. Rapaz, olha quem está falando que eu toquei bem. Então eu estou tocando, então tá ótimo, então tá bem. Encontrei meu lugar, é aqui que eu vou ficar. E toda vez que Deus falava comigo, falava, o que você está fazendo aí, cara? Eu estou aqui servindo o Senhor. Eu estou tocando para Jesus. Mas Deus não queria isso de mim. E eu fiquei lá ocupando o banco da bateria por anos, atrapalhando o irmão que tinha sido chamado para isso. E atrapalhando a banda, o que é pior. Até que Deus me chamou. Falou, olha aqui, acabou a brincadeira. Eu te chamei para isso. Pare de se esconder. Não tive escolha. Eu fico olhando para a bateria, ela olha para mim. Eu mando beijinho para a bateria. Ela olha, sorri para mim. Mas ela lá e eu cá. Não tem nada contra tocar bateria. Pelo contrário, eu amo música, gente. Eu amo música, esse que é o problema. Mas Deus não me chamou para aquilo. Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo aqui. E o que mais me constrange é que eu sou um péssimo baterista. Mas eu também, como pregador, se Jesus não vier, não acontece nada. Então, não é sobre a nossa habilidade, não é sobre o nosso currículo, não é sobre as nossas performances. Tem um segredo em tudo isso. Talvez eu não seja um Billy Graham. Aliás, eu sou Antônio Carlos, sou AC. Ele é Billy Graham, eu sou AC. Uma pequena diferença. Mas ele e eu temos um segredo. Nós temos um Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e que está pronto para nos acolher. Apenas Ele só espera de nós um sim, Senhor. Ou os americanos dizem assim, yes, Lord. Yes, Lord. E o que o Senhor espera de alguns de nós aqui hoje de manhã é isso. Um yes ou um sim. Ou vamos. Não importa. Desde que você esteja pronto a sair desse lugar e finalmente abraçar a causa que Deus entregou para você. Nós olhamos para as portas se abrem, mas Deus quer abrir as portas para os seus inimigos. Mas para o meu inimigo não abre não, vai abrir através de você. Não, mas ele não merece, você merece, eu mereço. Ah, Jonas. Deus sabe o que tem dentro do seu coração. Ele sabe
que as pessoas para quem você vai pregar, Ele sabe como ela lidou com vocês. Não é sobre merecimento, é sobre o cumprimento da palavra. É sobre perdão, que você está ouvindo sobre perdão hoje. E sobre ativação. Eu não perdoo. Perdoa, cara. Perdoa, porque tem que sair daqui meio-dia, não atrapalha o nosso almoço. Perdoa logo, para eu terminar a mensagem. Aí você vai dizer, assim, eu vou perdoar, mas eu primeiro quero te contar a história. Ixi, senta que lá vem história. Deus quer nos usar como portas. Existem pessoas que sequer conseguem distinguir a mão direita da mão esquerda, do ponto de vista espiritual. Isso é tão simples de entender. E é por isso que ele veio hoje. Porque Nínive está prestes a ser destruída. E você diz, destrói mesmo, Deus. Não. Ele quer usar você como um agente de transformação. Eu sei que você está aqui. E nós vamos mais para o final. Jonas capítulo 4 foi o capítulo que nós lemos. Por isso vai ser mais rápido. Jonas começa o versículo 1 dizendo, porém, ficou profundamente descontente com isso. Com isso o quê? Deus se arrependeu de destruir Nínive. Jonas sentou numa colina e falou, bom, já fiz minha parte. Toquei bateria. Mal pra caramba. Fora do tempo. Todo mundo olhando para ele. Todo alegrão. Tá fora. E eu estou lembrando minhas histórias. Deixa para lá. A última foi quando eu joguei a baqueta pro alto. Nunca mais sentei na bateria. Queimei meus carros no fogo. Não foi carro, na verdade. Foi um surdo que eu mandei fazer na Teodoro Sampaio. Lá no Tibérios. E uma caixa que tinha um som avassalador. Está em boas mãos. Está em boas mãos. Eu já fiz minha parte. Agora eu vou sentar na colina e vou ver o que Deus vai fazer. Jonas se senta e fica olhando. Mas Deus, sabe, tem uma má notícia para Jonas. Qual? Deus se arrependeu de destruir Nínive. E Jonas começa o capítulo 4 dizendo o quê? E Jonas ficou bravo com Deus. Já ficou bravo com Deus alguém aqui? Jonas ficou bravo com Deus. E aí, bravíssimo. Ele diz, agora eu vou orar, eu estou bravo, eu vou falar com ele. Vamos lá, vamos orar, vamos lá. Olha, Senhor, por isso que eu não queria vir para cá. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, promete castigar, mas se arrepende. Por isso que eu não vim, por isso que eu fugi do Senhor. Como é que o Senhor pode perdoar esse povo? E, gente, o Jonas da história vai provocando a gente. Fala, mas que profetinha. Se eu sou Deus, já tinha varrido ele. Zerado o CPF dele já. Mas ele está lá reclamando. E olha, se Deus for zerar o CPF de todo mundo que reclama, ai meu Deus do céu. Mas o que Deus faz com Jonas? E é aqui que nós vamos mais para o final. Deus olha o coração de Jonas, olha para a história dele e diz assim, eu vou usar esse cara todo defeituoso. Vou ter trabalho com ele, mas eu vou usar ele. E diz, Senhor, o Senhor se arrependeu de castigar Nínive, eu não acredito. É o primeiro pregador de domingo que fica triste quando a igreja se arrepende. Aí ele fala assim, quer saber então, Deus? O Senhor vai continuar bonzinho assim? Então zera meu CPF. Quero morrer. Não quero mais nada, não. É melhor para mim morrer. E aí Deus manda uma árvore crescer perto dele, bota sombra sobre ele, e ele fala, agora sim. Só que na noite seguinte, Deus manda uma lavra lá, lagarta, não é lagarta, hein?
Lagarta. Essa eu já tomei muita bronca, por isso que eu sei. Lagarta, Deus manda uma lagarta, a lagarta estava com fome. Porque no dia seguinte já era a árvore. Aí Jonas, pela manhã, o sol forte, um vento que Deus manda, e diz que Jonas está quase desmaiando. E aí Jonas fica nervosinho de novo. De novo ele está nervoso. E aí diz assim, mas na madrugada, versículo 7, 4, 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta, olha ela aqui, atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito, muito forte, quente e tudo mais, que batia na cabeça do Jonas, ele quase desmaiou. Com isso ele desejou morrer de novo. Já a segunda ou terceira vez que ele quer morrer em pouco texto. Muita vontade de morrer em pouco texto. Mas Deus disse a Jonas, e aqui vem a pergunta. Você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Deus já tinha perguntado por que ele estava furioso. Pedi para você grifar no começo. E agora Deus pergunta, agora você está nervoso porque a planta morreu? Tô. Mas você plantou a planta? Não. Você regou? Também não. Então como é que você está nervoso, cara? E aí Deus diz para ele, Jonas, vem cá. Será que eu não te chamei para fazer algo mais nobre do que se preocupar com essa planta? Será que os 120 mil que moram em Nínive não vale mais que essa planta? E essa é uma pergunta retórica. E a aplicação é simples. Jonas é alguém que está machucado, com o coração mexido pelas dores da história, talvez do ministério. E agora ele é uma fonte que jorra 2 tipos de água. Entende? Água limpa e água suja. E o texto, o livro termina com o versículo 11. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. E Deus, olha como é que termina o filme. Do nada, você está assistindo, agora vai. Vai terminar, tem uma frase para terminar o filme. Qual é a frase? Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Capítulo 5, não tem, 4,5. Acabou o livro, gente. E agora? Como é que o pregador faz? Como é que termina essa história, Deus? E aí você talvez olhe assim e fala, cara, essa história é uma história meio sem pé nem cabeça. Você tem razão. Ela é a nossa história. Toda essa nossa angústia por ver Jonas fugindo tem a ver com a gente. Toda essa contestação de Jonas em ensinar Deus a fazer as coisas como devem ser feitas tem a ver com a gente. Todo esse dinheiro que é gasto naquilo que Deus não disse para você gastar, Jonas botou a mão no bolso, pagou a passagem para ir para o lugar que Deus já tinha dito que não era para ele ir. Tudo isso tem a ver com a gente. E o grande problema dessa manhã é, será que as pessoas que Deus nos chamou para pregar terão a oportunidade de ouvir a palavra que Deus colocou no seu coração? Pois o Senhor nos convida à responsabilidade nessa manhã. Eu te convido a ficar em pé por um instante. Como diria o pastor Luciano Subirá, para parecer que está terminando. Mas eu gostaria de orar hoje de manhã. Aonde está você que se familiariza com essa história? Olha que Deus quer nos usar para coisas muito poderosas.
muito poderosas. Mas no seu coração tem muita dor, muito rancor. Se eu pudesse. Pois o Senhor compassivo e misericordioso está caminhando entre nós hoje aqui de manhã. Nós não estamos aqui para julgar você. Se você tiver com cheiro de peixe muito forte, a gente faz assim e ora. Mas não saia daqui sem a oportunidade de dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho fugido do Senhor há alguns anos. Eu tenho fugido do Senhor porque eu me desapontei em outra comunidade. Eu tenho fugido do Senhor porque eu me desapontei, Deus. Eu não estou bem. Eu quero até morrer. Pois eu fico imaginando Deus vendo você se preparando para vir para o culto hoje. Com a camisa, trouxe até terno, mas não botei porque eu achei que ia derreter, ia mesmo. Arrumou a camisa e Deus olhando para você hoje de manhã. Tá bonito, hein? Ah, essa camisa, não vou com essa de novo, vou com aquela outra. Aí o Deco pegou essa dessa cor que eu não sei que cor que é. Fiquei bonito. A mulher falou que tá bonito, tá ótimo. Tô bonito. E Deus olhando assim para você. E você pegou a chave do carro. Tá muito romântico. Vamos lá, que estamos atrasados. É mais ou menos assim, domingo de manhã. Cadê? Não, mas cadê meu sapato? Calma. Em outras igrejas, sim. Aqui não. Vambora. E Deus falando assim: mal sabe ele que eu vou encontrá-lo hoje de manhã. Vou encontrar esses caras que briga todo dia de manhã para ir para o culto. Cadê o sapato? Cadê a Bíblia? Cadê a minha harpa? Não precisa, graças a Deus. Mas cadê? Cadê? Tudo some, meu Deus do céu. E Deus olhando para você e dizendo assim: esse cara é carrancudo demais, mas eu amo esse cara. Ele reclama, mas ele é meu filho. E Deus quer te abraçar hoje de manhã. Ele sabe que toda essa contestação é só título. Eu sei, quando meu filho está nervoso, ele fica nervoso e bate o pé. Eu tenho 3, então todo mundo já bateu o pé lá em casa. E está batendo o pé e tudo mais. Eu falo assim, a minha filha é mais, né? Ela não está aqui agora, então dá para falar dela. Ela é mais eu descrevo a Lorena como a bravinha mais amorosa que eu já conheci. E ela fica bravinha assim, tá, não quero mais, então chega, vem aqui, dá um abraço do papai. E ela, não quero abraço não. Aí eu abraço ela assim, ela fala: ai pai, eu gosto tanto do teu abraço. Ai, que delícia, pai. E o que Deus quer fazer hoje de manhã? Quer pegar os seus bravinhos fugitivos e colocar no colo e dizer: vamos começar de novo, cara. Vamos começar de novo. Você é uma porta para essa geração. Eu te chamei, eu te nomeei, eu te convoquei. Você é meu. Eu queria hoje orar por alguns assim. Já tem gente se entregando. Se você quiser sair do seu lugar, você que está em cima, nós queremos orar com você. Eu não sei se você está em Nínive ou se você ainda está lá indo para Tarsis, mas nós queremos orar com você hoje para que Deus renove, restaure, comissione. Talvez você seja um profeta que não profetiza, talvez você seja um líder que não lidera, mas eu quero orar com você. Enquanto a gente canta, se você quiser sair do seu lugar, você se identifica com isso, nós queremos orar com você. Vamos lá. Eu não vou cantar para não atrapalhar. Isso, pode vir aqui, pode vir. Pode sair do seu lugar. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Canção, glória a Jesus.
meu Salvador, que não falhará, nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que não falhará, nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que não falhará, nunca falhará. Busquei ao Senhor, me ouviu e me respondeu. Busquei ao Senhor, me ouviu e me respondeu. Busquei ao Senhor, me ouviu e me respondeu. É por isso que eu confio. Busquei ao Senhor, me ouviu e me respondeu. Busquei ao Senhor, me ouviu e me respondeu. Busquei ao Senhor, me ouviu e me respondeu. É por isso que eu confio em Deus. Nós oramos nessa manhã. Ah, Jesus, quantas portas se abrem nessa manhã. Nós oramos e pedimos que alguns dos nossos irmãos aqui, Senhor, talvez que se identifiquem plenamente com essa história. Eu oro na autoridade do Espírito. Eu sinto no meu espírito que alguns passaram, inclusive por essa experiência. Cara, não tem sentido para minha vida mais. O Senhor está falando sobre pessoas assim. Você não conhece a minha história, você tá dizendo isso. Você não conhece a minha história, cara, você não conhece meu currículo. Mas hoje a minha vida perdeu o sentido. Não faz sentido o que Deus está fazendo comigo. Pois há um convite desse seu Pai misericordioso para te servir remédio. É muito específico, muito específico. Eu oro por cada um dos meus irmãos, Senhor. Cada um dos meus irmãos. Que cada um de nós aqui seja a porta onde quer que nós estejamos, mesmo que essas portas sejam abertas para os nossos inimigos. Senhor, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos convidado, convocado, comissionado. E nós cremos na Tua palavra. Nós sabemos que o que Jó diz é uma verdade. Bem sei que tudo podes, que nenhum dos Teus propósitos podem ser frustrados. Talvez Deus não tenha usado um peixe para te pegar hoje, mas usou um irmão do teu lado, da tua casa, e falou: você precisa ir na igreja comigo domingo. E eu queria convidar a igreja, Edificando em Cristo, essa semana. Talvez você tenha um amigo no trabalho, talvez você tenha um amigo que você já deveria ter trazido para a casa do Senhor. Leva ele para a célula essa semana. Vamos pregar essa mensagem de novo na célula. Pega forte na mão dele e arrasta ele. Essa é uma semana de colheita. Pega forte na mão dele e diz: hoje você vai comigo para a célula. Eu não sei o que vai pregar. Você sabe, claro que você sabe. Pega firme na mão dele e diz assim: cara, chega de fugir. Chega de ser guiado pela sua dor. Chega de ser guiado pelas suas frustrações. Deixa Deus guiar você. Deixa Deus te chamar de volta. Aleluia. A história de Jonas. Uau. Isso aqui tá parecendo Nínive depois do arrependimento. Dói. Mas não tem outro caminho. O arrependimento dói.
mas não tem outro caminho. Oh, Deus. Como é bom ver você, Jesus, caminhar entre nós. Filhos, os bravios mais amorosos que eu conheço. Ah, Jesus. Olha, eu queria terminar aqui. Nossos irmãos aqui, por favor, não vamos deixar ninguém sem receber oração. Mas eu sinto realmente que é um convite para vocês aqui, para um recomeço. E é lindo, porque eu olho para vocês e olho para o espelho. A gente não é melhor do que vocês. Nunca fomos, nem seremos. Mas há algo que só você pode fazer. Deus podia ter pego um outro profeta e mandado no lugar de Jonas? Acho que não, senão teria feito. A empresa onde você trabalha, não sou eu. O condomínio que você mora, não sou eu. A família de onde você vem é a sua família, não é a minha. Pois hoje o Senhor convoca você, renova o chamado e bota você na praia. Eu espero que o perfume seja melhor do que de Jonas, mas ainda que não seja, que você seja usado por Deus esse tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor nos convoque essa semana, esse dia, que você leve o seu amigo para a célula essa semana, para que ele tenha um encontro com Jesus, e que o teu ministério, a tua história de vida seja reconstruída a partir dessa manhã, e que você se torne uma porta aonde não tem. Você é uma porta de Deus, uma resposta do Senhor para essa geração. Você é uma porta, e o Senhor quer te usar para isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe.